Graças a Deus. Nós estamos falando sobre conversão. Hoje é a quarta mensagem que nós trazemos nessa série sobre conversão. E para falar de conversão, nós temos usado o exemplo do apóstolo Paulo, aquele que era Saulo de Tarso e que perseguia a igreja e que foi encontrado por Jesus no caminho para Damasco. Isso está registrado no capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos. Então nós falamos sobre a conversão de Saulo, que Saulo vinha por esse caminho, que ele achava ser o caminho certo, que ele achava ser o caminho da verdade, mas ele estava enganado, sinceramente enganado. Jesus Cristo o encontrou, se revelou a ele, então Saulo fez uma conversão. Saulo se converteu, um giro de 180 graus. Conversão também fala de transformação, nós vimos isso, é transformar uma coisa em outra coisa. Jesus converteu a água em vinho. Água é uma coisa, vinho é outra coisa. Então Saulo se converteu a Cristo. Saulo se afastava de Cristo, mas agora ele se voltou para Cristo. E agora Saulo tem um novo caminho. Um caminho para trilhar. E no domingo passado nós falamos sobre isso, que às vezes na conversão há uma má interpretação de que, beleza, agora Jesus me achou, já me converti, pronto, Mas a conversão não é o final, mas sim o começo. Tanto que Jesus, quando conversou com Nicodemos, disse que necessário vos é nascer de novo. Então aqui é onde eu experimento o novo nascimento, mas eu tenho uma vida inteira pela frente, um novo caminho para andar com Cristo. Então nós não devemos ficar aqui estacionados na conversão, mas devemos avançar. E o apóstolo Paulo fala isso, nós pregamos no texto de Filipenses capítulo 3, na semana passada, que o apóstolo Paulo ele disse que ele ia esquecendo e avançando, deixando para trás as coisas antigas e avançando para o que estão adiante dele. Então nós falamos isso, Nós lembramos que se eu ficar parado aqui na conversão, o meu passado ele fica colado em mim. Ele vai sempre me perseguir de perto. Às vezes as pessoas reclamam, por que eu não consigo superar o meu passado? Por que eu não consigo deixar o meu passado para trás? É porque talvez você esteja parado. Mas quando você avança em direção à sua nova vida, o passado vai ficando para trás. Quanto mais você avança em direção ao futuro, o passado fica para trás. Então nós falamos que nós não podemos ficar estacionados na conversão, mas nós precisamos nos afundar no rio, Lembramos aí de Ezequiel 47, quando o Senhor vai atraindo o profeta para dentro do rio, até que as águas estejam numa situação em que ele não consegue mais ficar com os pés no chão, e ele precisa nadar. Então essa é a caminhada do cristão, é se aprofundar cada vez mais em Cristo, se aprofundar cada vez mais nesse relacionamento. Lembramos também de Provérbios, quando fala que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Provérbios 4, 18. Então, se a vereda do justo, se o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, quanto mais eu avanço, quanto mais eu prossigo no caminho, mais clareza, mais luz, mais iluminação, mais revelação. Então, se eu estou agora no momento escuro da minha vida, se você está no momento tenebroso da sua vida, continue caminhando, porque no continuar caminhando as coisas ficarão mais claras, porque a vereda do justo é como a luz da aurora. Agora, se eu ficar parado, se eu deixar o medo me paralisar, se eu deixar as circunstâncias me paralisar e eu ficar aqui, eu continuarei entenebrecido, eu continuarei na escuridão. Mas se eu continuo caminhando, cada dia esse caminho traz mais clareza, mais revelação de quem é o Cristo, de como eu devo andar. E hoje, amados, eu quero falar com os irmãos acerca da mudança naquele que se converte, a mudança de posição naquele que se converte.
a mudança do estado naquele que se converte. Quero falar um pouco mais dessa conversão no que diz respeito a ser transformado da água para o vinho. Quando nós trilhamos esse caminho, e a nossa identidade, a nossa nova identidade nesse caminho faz a total diferença. A Bíblia chega a falar de velho homem, o homem que caminhava para cá, velho homem, e o novo homem, o homem que nasceu de novo. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então a Bíblia fala que à medida que eu vou caminhando, eu vou me despojando do velho homem e vou me revestindo do novo homem. Então nessa caminhada, irmão, não é porque eu me converti que agora tudo virou flores. Agora automaticamente tudo deu certo, eu fiz aquela oração e agora não, irmão. É um caminho progressivo. E para muitos, o início do caminho é a fase mais difícil. Porque eu ainda estou no início desse caminho colhendo os frutos da minha antiga semeadura. E quando eu me converto e começo nos meus primeiros passos, eu ainda estou colhendo os frutos da minha antiga semeadura. E agora ainda tem o faraó que está correndo atrás de mim, porque eu saí apressadamente do Egito, o faraó está vindo atrás de mim. E eu ainda estou colhendo os frutos daquela antiga semeadura. Então, prosseguir, perseverar nesse caminho é essencial para que eu tenha vitória. Eu não posso ficar parado, eu tenho que caminhar. E a consciência de quem eu sou, a consciência da minha nova identidade nesse novo caminhar vai ser determinante. Eu não sou mais aquele, eu não sou mais Saulo, agora eu sou Paulo. Eu não sou mais água, agora eu sou vinho. Ainda que eu esteja ainda colhendo os frutos de ser Saulo, ainda que eu esteja colhendo os frutos de ser água, ainda que esteja difícil caminhar, eu não sou mais aquele. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Você pode dizer, talvez agora eu ainda não sou quem eu quero ser. Eu ainda não sou, como Paulo falou, ainda não que seja perfeito, eu ainda não sou, mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. Quem eu era já ficou para trás. Eu não sou essa Coca-Cola toda não, mas eu já estou muito melhor do que eu era. E quanto mais eu caminhar, mais o Espírito Santo opera na minha vida, mais transformado eu sou. Mas a consciência dessa nova identidade em Cristo, ela é essencial e é sobre isso que eu quero falar. Quero ler com você, nessa noite, o texto de Efésios, no capítulo 2, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. É interessante, amados, a gente falar de conversão, tomando como exemplo a conversão de Saulo, porque ele mesmo vai registrar, como ele escreveu a maior parte do Novo Testamento, ele mesmo vai registrar as mudanças que ele experimentou, as dificuldades que ele experimentou, as lutas que ele experimentou, o socorro que ele experimentou, a presença do Espírito Santo que ele experimentou, ele vai compartilhar conosco. Então, na semana passada, nós lemos o que Paulo escreveu aos Efésios, aos Filipenses, e hoje nós vamos ler o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, né? Vos vivificou dos vossos pecados, em que noutro tempo andastes, quando você andava naquele caminho que se afastava de Cristo, segundo o curso desse mundo, era o caminho que ele mesmo percorria, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha aí, ó. Quem anda na trilha segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, é classificado aqui como filho da desobediência, entre os quais, olha aí, ó, todos nós, não alguns de nós, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, não mais eu,
não mais a Assembleia de Deus, não mais qualquer outra religião ou denominação, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, assim como Deus, como Jesus alcançou a Saulo no seu caminho, Ele alcança cada um de nós no nosso caminho de perdição. E quando nos alcançou, o que aconteceu? Versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então veja, nós não somos salvos pelas obras, mas porque somos salvos, nós andamos fazendo boas obras. Deus preparou de antemão essas boas obras para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, olha ele recordando o caminho anterior, noutro tempo erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Ele faz um trocadilho aqui com circuncisão e incircuncisão, e talvez fique um pouco complicado de você entender, mas ele está dizendo que os gentios eram julgados pelos judeus como não merecedores. Os judeus eram circuncidados, fazendo referência à aliança com Abraão. Quem não era judeu não era circuncidado, era incircunciso, então era condenado pelo judeu como alguém que estava distante de Deus, estava fora da aliança, estava fora da promessa. Então aqueles que eram circuncisos julgavam aqueles que eram incircuncisos. Versículo 12: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos ao concerto da promessa, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Olha aí a condição de quem ainda está trilhando esse caminho. Olha a condição de quem ainda está trilhando esse caminho. Separados sem Cristo, estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz, reconciliando ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha aí a nova condição de quem se converteu e trilha o novo caminho. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aleluia. Paizinho, obrigado pela tua palavra e obrigado pelo privilégio que nós temos, Senhor, de abri-la, de lê-la, de estudá-la,
abertamente. Obrigado por esse privilégio que o Senhor nos dá. Ajuda-nos a viver de maneira digna desse privilégio, Senhor. Ajuda-nos a honrar o privilégio que temos diante da Tua Palavra. Nessa noite nós clamamos que o Senhor continue revelando a Tua Palavra a nós, por meio do Teu Santo Espírito que em nós habita e que enche esse lugar e que enche cada casa, cada família que nos acompanha. Que o Teu Espírito nos revele a Tua Palavra mais uma vez, nos revele a Tua vontade e nos chame mais para perto de Ti, que sejamos transformados pela Tua Palavra à imagem do Teu Filho Jesus e que o Teu nome em tudo em nós seja glorificado. Amém. Amém. Essa semana a gente estava tomando banho com meu filho, com o Davi, e eu estava ensinando para ele uma musiquinha que a gente aprendeu na escola dominical, né? Há muitos anos atrás. Ela falou assim: um homem fez uma casa sobre areia, um homem fez uma casa sobre areia, um homem fez uma casa sobre areia, e a chuva começou a cair. Os ventos vieram e as tempestades também. Os ventos vieram e as tempestades também. Os ventos vieram e as tempestades também. E a casa ao chão tombou. Um homem fez uma casa sobre a rocha. Um homem fez uma casa sobre a rocha. Um homem fez uma casa sobre a rocha. E a chuva começou a cair. Os ventos vieram e as tempestades também. Os ventos vieram e as tempestades também. Os ventos vieram e as tempestades também. E a casa firme ficou. Eu falei para ele: Davi, essa musiquinha é baseada numa história que Jesus contou. Ele: eu sei, já ouvi essa história. E a gente foi conversando. E eu fiquei pensando sobre aquilo, né? Que um homem fez a sua casa sobre a areia, e outro homem fez a sua casa sobre a rocha. E o apóstolo Paulo termina esse texto que nós lemos aqui, dizendo que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nós somos edificados. E de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ele é a rocha. Nessa parábola que Jesus conta, ele fala: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante ao homem que edifica a sua casa sobre a areia. Então todo edifício bem ajustado cresce para templo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, a partir desse ponto, nesse novo caminho, eu estou edificando a minha casa. A partir desse momento, a palavra do Senhor compara a mim, compara você a um edifício que está sendo construído para a morada do Senhor. E a partir daqui, amados, é uma escolha minha ou sua. Se nós vamos edificar a nossa casa sobre a rocha, ou se nós vamos edificar a nossa casa sobre a areia. Né? O texto fala que nós andávamos perdidos, tal, mas Deus. Então, se Deus não tomar a iniciativa, amados, nós estamos completamente perdidos. Nós não podemos, por nós mesmos, operar a conversão em nós. Quem opera a conversão em nós é Deus. É Deus que se moveu para nós, Deus que deixou o seu trono de glória, Deus que nos encontra no nosso caminho de perdição, Deus que nos encontra na nossa miséria, Ele vem se encontrar conosco e Ele nos resgata. E nós carecemos, dependemos completamente disso. E Ele fala assim: olha, aquele que quiser me seguir. Então Ele se revela, mas eu tenho uma opção, eu sigo se eu quiser. Eu escolho edificar a minha casa sobre a areia, ou eu escolho edificar a minha casa sobre a rocha. Eu escolho se eu vou ouvir a palavra do Senhor e vou praticar, ou se eu vou ouvir e vou ignorar, e vou deixar entrar por um ouvido e sair pelo outro. Nesse novo caminho, eu e você estamos edificando essa nova casa. E eu pergunto a você: a sua casa ficará de pé, ou a sua casa vai cair?
Como é que você pretende se dedicar para edificar a sua casa? Você quer construir uma casa para que ela seja duradoura, para que ela fique firme diante das intempéries, porque a chuva, as tempestades, as torrentes, os rios vieram e deram com ímpeto contra ambas as casas. As duas casas foram atacadas, as duas casas foram assoladas. A diferença é que uma permaneceu de pé, porque estava edificada sobre a rocha. Então, você tenha certeza, e eu preciso ter certeza, de que nesse caminho, nós vamos construir a nossa casa, e a nossa casa será atacada. A nossa casa será confrontada. Existem interesses do mal de que a nossa casa não prospere, de que a nossa casa não fique de pé. Como você pretende edificar a sua casa? Ou como você está construindo a sua casa? Nesse novo caminho, amados, em que nós estamos construindo essa nossa casa, muitas coisas mudaram, e nós precisamos pensar nisso. A primeira coisa que muda é o nosso destino, e é por isso que nós precisamos ser socorridos, é por isso que nós precisamos ser salvos, é por isso que nós carecemos de conversão, porque enquanto caminhamos no curso desse mundo, enquanto caminhamos segundo o príncipe deste século, o nosso destino é a destruição, o nosso destino é a morte eterna. Nós estamos caminhando e cada dia, cada passo que nós damos, nós estamos mais perto do inferno e mais distante de Deus. Nós precisamos de socorro, nós precisamos de ser salvos. Cristo vem e se revela a nós. Ele se revelou ao mundo inteiro na cruz. A cruz foi fincada na terra e ela dividiu a história. E ela pode dividir a sua história também. A minha história é dividida entre antes e depois de Cristo. Depois de Cristo eu tenho uma nova história. Depois de Cristo a humanidade tem uma nova história. Depois de Cristo nós temos um novo destino. O meu destino agora é outro. Cada passo que eu dou, eu estou mais perto de Deus e mais distante do mal, mais distante do inferno, mais distante das trevas. Cada dia eu estou mais perto dele. Há um novo destino para a minha alma. Há um propósito para a minha vida. Antes eu andava cego, antes eu andava nas trevas, não havia um propósito, eu não sabia para onde eu estava indo, a minha vida não tinha significado, eu estava iludido. Cada vez que eu caminhava, eu estava num ambiente ainda mais escuro, menos resposta, menos clareza, menos glória, menos conhecimento de Deus. Agora o meu caminho é diferente. Nós lemos, e eu quero ler com você de novo, Filipenses capítulo 3, verso 12 e 14, do 12 ao 14, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo que já tenha alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então Cristo Jesus agora é o alvo, é o destino do apóstolo Paulo. Olha o que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, na segunda epístola que ele escreve a Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vida. Então Paulo caminha agora sabendo que existe uma coroa, existe um galardão, existe uma recompensa que o aguarda ao final desse caminho. Ele não caminha ao léu, ele não caminha a esmo, ele caminha sabendo, irmão, que mesmo que agora a casa dele esteja sendo atacada, ainda que os rios estejam dando com força, a enxurrada batendo com ímpeto contra a casa dele, ele sabe, há uma coroa me esperando, eu posso passar por isso, vale a pena esse sofrimento, vale a pena essa dificuldade, porque existe um prêmio muito maior para mim. Antes, irmão,
Não existe sofrimento que valia a pena, o sofrimento era por si só. Qual é a minha recompensa? Qual é o sentido de passar por esse sofrimento? Qual é o sentido de passar por algum sacrifício se eu estou caminhando para a perdição? Agora não, eu posso sofrer por amor a Cristo, eu posso me alegrar na tribulação, eu posso tirar força da fraqueza, eu posso me alegrar na minha fraqueza em saber que existe uma recompensa, que cada sofrimento, cada dificuldade, cada obstáculo vai valer a pena. Há um novo destino. O apóstolo Paulo escreve ainda aos Tessalonicenses, primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E eu escolhi esse versículo só para essa frase final aqui, ó. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não existe maior recompensa do que essa. Essa é a maior recompensa em se trilhar esse caminho. Não é a coroa, não é o galardão. Nosso maior tesouro, nossa maior riqueza é estarmos para sempre com o Senhor. Nunca mais experimentar a distância dEle, nunca mais experimentar a ausência dEle, mas estar para sempre na sua presença. Esse é o nosso destino. Meu irmão, se está difícil a sua caminhada, se você está cansado, se você está sofrendo, creia na palavra do Senhor, vai valer a pena cada lágrima derramada. A palavra do Senhor diz que aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo ceifarão. Aquele que vai andando e chorando, lançando a preciosa semente, voltará com júbilo, trazendo os seus molhos. Então vai valer a pena, irmão, vai valer a pena. Não desista, não abra mão do novo destino, desse futuro certo, que está reservado para aqueles que trilham caminhos retos, que trilham o caminho da justiça. Então há um novo destino quando eu ando por esse caminho, um destino muito melhor. E é por isso que eu preciso ser salvo, e é por isso que eu preciso perseverar nesse caminho. Eu quero chegar lá, eu quero chegar em Cristo. Agora, o que muda na minha identidade? Leia comigo Romanos capítulo 5, verso 10. Nós éramos inimigos de Cristo, inimigos de Deus, porque nós, Romanos 5,10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, já reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Então note que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Isso aqui é uma consequência de Romanos 5,8, que é talvez um pouco mais famoso, que diz que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então nós não fizemos nada para merecer o socorro de Deus. Nós éramos inimigos dele. E quando nós éramos inimigos dele, ele veio a nós, na nossa inimizade, e nos reconciliou consigo em Cristo. Quando nós éramos inimigos. Então, nesse antigo caminho, nós éramos inimigos de Deus, nós batalhávamos contra ele. Era assim que Saulo era inimigo de Cristo. Ele tinha a ilusão de que era amigo de Deus. Saulo tinha a ilusão de que estava contribuindo com Deus, mas na verdade ele estava atrapalhando o projeto de Deus, perseguindo a igreja. Saulo era perseguidor da igreja, ele era inimigo de Deus, ele era um anticristo. Saulo era um anticristo. Ele combatia o Cristo, ele combatia aqueles que seguiam o Cristo, mas ele não tinha consciência disso. Então essa era a nossa condição, inimigos de Deus. Eu não sei se você já teve algum inimigo. Você já teve algum inimigo? Quando você tem um inimigo, você não anda sossegado. Acho que eu nunca tive um inimigo, né? Mas quando a gente era criança, assim, adolescente na rua, que a gente brigava, a turma de cima brigava com a turma de baixo. E aí se você dava uma surra no cara da turma de baixo, né? Ele jurava você, ó, meu irmão vai te pegar. Então você sabia que você tinha um inimigo, que estava no seu vácuo. Então quando a sua mãe falava, menino, vai comprar pão. Como é que você ia comprar pão? Você ia veaco. Seu inimigo podia estar em qualquer esquina para te pegar.
Então você ia comprar pão, ó. Você não passava pela rua de baixo de jeito nenhum, porque o seu inimigo podia estar armando uma tocaia para você. Quem tem inimigo anda desconfiado, irmão. Quem tem inimigo anda com medo. Quem tem inimigo anda se escondendo, anda se esgueirando. Nós éramos inimigos. Olha, pense, irmão, qual é o pior inimigo que um homem pode ter? É Deus, porque os olhos de Deus estão em todo lugar. A palavra do Senhor diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele a quem havemos de prestar conta. Ter Deus como inimigo é a pior situação que o homem pode ter, e nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Em suma, o que a Bíblia diz é que havia uma mira de Deus, a mira da justiça de Deus, por causa do pecado que estava sobre nós. Nós estávamos na mira da justiça de Deus, e por causa da benignidade do Senhor, por causa da sua longanimidade, da sua paciência, Ele retardou a sua ira sobre nós, mas todos nós estávamos debaixo da mira, e a qualquer momento a justiça de Deus poderia entrar em ação e nos matar, porque nós éramos inimigos. Mas aí Cristo vem e nos reconcilia. Cristo vem e derrama o seu sangue e paga o preço do nosso pecado. Então, quando a mira de Deus, quando a mira da justiça de Deus me encontra, antes de ver o meu pecado, ela vê o sangue de Cristo derramado sobre mim, e aí percebe que eu não sou inimigo, eu sou amigo por causa de Cristo. Cristo nos reconciliou, Deus nos reconciliou consigo em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 21, o apóstolo escreve assim: a vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então nós éramos inimigos, mas agora, irmão, isso é que é importante. Nós éramos inimigos, o verbo está no passado. Nós éramos inimigos. Quando trilhávamos esse caminho da maldade, esse caminho da iniquidade, nós éramos inimigos. Estávamos debaixo da ira de Deus, estávamos afastados da promessa, éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora nós fomos reconciliados com Deus em Cristo. Agora nós não somos mais inimigos, nós somos amigos de Deus. Nós não somos mais forasteiros, mas somos concidadãos dos santos. Nós somos agora da família de Deus. A situação mudou completamente, irmão. A situação mudou completamente. Meu pai conta uma história de uma vez que ele foi perseguido por alguém. Ele foi perseguido por alguém muito maior, muito mais forte do que ele, e aquele cara queria pegar meu pai de qualquer jeito, e meu pai correndo daquele cara, e aquele cara correndo atrás dele. Para onde meu pai foi, irmão? Para a casa de um amigo. Ele passou em frente à casa de um amigo, viu que a porta estava aberta, e ele, lá para dentro. Quando você tem um amigo, irmão, encontrar-se com ele, fala de segurança, fala de abrigo. Quando você tem um amigo, você sabe, rapaz, se eu passar por uma dificuldade aqui, fulano vem me socorrer. Se eu tiver problema aqui, o povo fala que até é melhor ter amigo do que dinheiro. Fala ou não fala? Ter amigo, irmão, é diferente de ter inimigo. E ter Deus como amigo, irmão, aí sim, irmão, você está protegido. Deus é meu amigo. Agora Deus é meu amigo. Agora Deus não está de longe. Agora a mira da justiça de Deus não está sobre mim, mas agora está sobre mim o seu favor. É completamente diferente a minha nova condição em Cristo, nesse caminho. Olha o que o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 15. Ele falou: olha, não vou chamar vocês mais de servos, mas eu vou chamar vocês de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vou compartilhar com vocês meus planos, meus sonhos, meus projetos, eu vou compartilhar com vocês, vocês são meus amigos. Olha o que o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, esse aqui eu quero ler com você, primeira epístola de João capítulo 3, do verso 1 ao 3, ele escreve assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então veja, agora eu sou filho de Deus, mas ainda não é manifesto o que eu vou me tornar. Eu estou em transformação, eu já sou filho de Deus, mas eu estou em transformação. A cada dia nesse caminho, a cada passo que eu dou, Deus vai operando em mim, Deus vai operando em você, e eu vou sendo cada vez mais filho de Deus, se é que isso é possível. Cada vez eu vou sendo mais semelhante ao Filho. Paulo escreve aos Romanos capítulo 8, versículo 29, que Deus nos predestinou para sermos semelhante a Cristo, semelhante a Ele, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, na verdade, o que acontece é que nesse caminho eu sou transformado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Cada vez que eu evoluo, cada vez que eu me aprofundo no rio, cada vez que eu avanço nesse caminho, eu vou sendo transformado à imagem de Cristo, eu vou sendo mais parecido com Jesus, eu vou sendo mais parecido com meu irmão mais velho. Então ainda não é manifesto o que eu vou ser, eu ainda vou melhorar. Eu ainda sei, olha, tenha paciência comigo, eu estou em obras. Deus ainda não completou a sua obra em mim, eu não sou perfeito, não estou completo, mas a cada dia Ele está trabalhando em mim, para que eu seja mais parecido com Cristo. Por isso eu não vou parar, por isso eu não vou desistir, por isso eu não vou sair desse caminho, porque eu quero ser cada dia mais semelhante a Cristo, eu quero ser cada dia um filho mais parecido com Jesus. De inimigo, você foi elevado à categoria de filho. Se é filho, é herdeiro. Se é filho, está debaixo da promessa. Você agora está protegido, você agora está guardado. Você é filho, você é filha amada. Filho amado de Deus, querido de Deus. Não há mais condenação sobre a sua vida. A mira da justiça de Deus não está sobre você. Você não precisa ter medo de Deus. Deus não é seu inimigo. Embora você possa estar passando por lutas, por dificuldades que você acha que vão te destruir, mas não vão. Deus é seu amigo. Deus está do seu lado. Deus é contigo. Você está seguro. Não tenha medo de Deus. Tem gente que vive com medo de Deus. Não, porque Deus vai me castigar, porque Deus isso, e as pessoas têm medo de, não tenha medo de Deus. Deus é seu amigo. Se Deus me amou, irmão, preste atenção nisso. Se Deus me amou, se Deus amou você, quando a gente era inimigo, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando nós éramos inimigos, pecadores. Se quando eu era inimigo, Ele foi capaz de morrer na cruz por mim, irmão, quando eu era inimigo, quanto mais agora, irmão, que você é amigo dEle. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 8, verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, sabe o que isso dá para mim, irmão? Essa consciência, essa certeza de que eu sou filho, de que eu sou filho amado, de que eu sou querido, de que eu não sou mais inimigo. Eu não preciso ter medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo pressupõe castigo.
O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você estiver com medo, lembre-se do amor de Deus. Quando você estiver com medo, lembre-se do quanto Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama. Você não consegue entender, nunca poderemos discernir o quanto Ele nos ama. Você é amado, você é amada de Deus, você é alvo do amor de Deus. Ele te ama, Ele não abre mão de você, Ele não te joga fora. Nada vai poder te separar do amor dEle. As pessoas têm medo de seguir a Deus, porque têm medo de fracassar. Não, eu não posso seguir a Jesus, porque eu não sou igual ao Rafael. Rafael só tem um defeitinho. Eu tenho um monte de defeitos, eu tenho um monte de dificuldades. Como que eu posso seguir a Jesus? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não dá para eu seguir a Jesus? Dá. Dá sim. Siga Jesus. Dê um passo de cada vez. Você vai ser transformado no caminho. Você é aceito agora do jeito que você está. E na caminhada você será transformado. A cada passo da caminhada o seu passado vai ficar para trás. A cada passo da caminhada, menos você vai amar o pecado. A cada passo da caminhada, mais você vai amar a Deus. A cada passo da caminhada, mais você será fortalecido. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo de fracassar. Se você tropeçar e cair no caminho, Deus vai te levantar. E Ele continua caminhando com você. Ele não vai te jogar fora porque você fracassou. Ele não vai te jogar fora porque você pecou. Ele não vai te jogar fora porque você prostituiu, adulterou, divorciou. Ele não abre mão de você. Continue seguindo o caminho. O caminho te leva para o céu. Você é amigo de Deus. Isso é a graça, irmão. Eu posso caminhar com Deus, essa é a minha certeza de segui-lo, é saber que Ele me ama, como filho amado, um pai perfeito que me ama, que tem amor por mim, e que se eu fracassar, Ele não me joga fora, irmão. Se quando eu era inimigo, Ele me amou, quanto mais agora que eu sou filho, a hora que eu errar, Deus não vai te abandonar. Sua identidade precisa estar firmada no seu coração, para que você tenha sucesso nesse caminho. Você não é mais inimigo, você é amigo, você é filho, você é filha. Antes, nesse caminho, nós estávamos por nossa conta. Por que estávamos por nossa conta? Porque nós viramos as costas para Deus. Não quero saber de ti, não quero saber das tuas leis, não quero saber dos teus estatutos, não quero saber do teu amor, não quero saber das suas regras, não quero saber da tua vontade, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Você fica aí e eu vou para cá. Nós estávamos por nossa conta. Mas agora, irmãos, agora nós não estamos sozinhos no caminho. Eu gosto de lembrar dos discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam na contramão. Eram discípulos de Cristo, eles estavam seguindo a Jesus aqui no caminho. Estavam seguindo Jesus de perto, mas se frustraram, se decepcionaram por causa das suas expectativas. Expectativa não é fé. Muitos se frustram com a igreja, muitos se frustram com o pastor, muitos se frustram com Deus, né? Então, irmão, não fique preocupado se alguém se frustrou com você, não. Eu já quase morri por ser pastor, quando alguém se frustrou comigo, quando alguém ficou com raiva de mim, quando alguém falou mal de mim, porque eu fui pastor, porque o pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Irmão, sinto muito se você lançou sobre mim uma expectativa de perfeição, não sou perfeito. Nós nos frustramos porque nós lançamos expectativas erradas sobre as pessoas. Se aqueles discípulos se decepcionaram com Jesus, Jesus se aproximou deles e eles falaram, porque você não ouviu falar não? Jesus, nós achávamos que Ele ia fazer isso, ia fazer aquilo, mas morreu, já tem 3 dias, acabou tudo. Jesus vai ao encontro deles no caminho. Jesus caminha com eles no caminho deles. Jesus se revela a eles e eles voltam para Jerusalém. Então, mesmo quando nossas expectativas são frustradas, mesmo quando nós nos magoamos com Deus, com a igreja, Ele vem nos resgatar. Nós não caminhamos sozinhos, há um divino companheiro no caminho, que caminha conosco. Né? Eu gosto sempre de lembrar do Salmo 23,
O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente por águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade me seguirá todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele é o pastor. Salmo 100 fala isso, nós somos seu rebanho, somos ovelhas do seu pastoreio. Então nós não estamos soltos no campo, não estamos por nossa conta, nós temos alguém que nos conduz com sua vara e com seu cajado. E quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, Ele passa conosco. E é importante frisar isso, é passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é seu destino, nem um lugar onde você vai armar o seu acampamento. Você vai passar e não vai passar sozinho, porque o pastor está com você. Você não caminha mais só, agora você é guiado, agora você é protegido, agora você é guardado pelo bom pastor. Para finalizar a mensagem dessa noite, tem algo que muda dentro do nosso coração, amados. Você já deveu muito dinheiro? Já ficou em dívida, devendo alguém? Deve ser ruim ficar devendo, né, irmão? Ficar devendo muito. Em Mateus capítulo 18, Jesus conta uma parábola de um senhor que foi prestar conta com os seus servos. E um deles tinha uma dívida impagável. A família dele, juntamente com ele, ia precisar ser vendido como escravo. Então ele suplica ao Senhor: não, Senhor, perdoa minha dívida, seja misericordioso para comigo e tudo te pagarei. O Senhor sabia que ele não tinha condição de pagar. Então o Senhor, sendo misericordioso, perdoou-lhe a dívida. Perdoou, ele saiu dali perdoado, sem dívida nenhuma, uma dívida que ele não podia pagar. E aí, quando ele saiu dali no caminho, ele encontrou um conservo dele, que devia uma mixaria para ele. E ele voou no pescoço desse conservo dele, que lhe devia uma mixaria, e apertou no pescoço e sufocava, dizendo: me paga o que você me deve, me paga. E o conservo dele falou: rapaz, tem misericórdia de mim, ser misericordioso para comigo e tudo te pagarei. Vamos dividir isso aí em umas prestações suaves, eu vou dar um jeito de te pagar. E ele lançou o conservo dele na prisão. Fica aí, miséria, até você me pagar tudo que você me deve. Quando os outros conservos viram isso, foram lá contar para o Senhor. O Senhor sabe aquele servo seu que o Senhor perdoa aquela dívida impagável? Sei. Pois é, ele fez isso e aquilo. É o quê? Pois foi, chamei ele lá. Falou: servo mau, eu não te perdoei toda aquela dívida, rapaz, que você não tinha como pagar, porque você não estendeu o mesmo perdão ao seu conservo, você não devia ter feito a mesma coisa, pois agora tu vai ficar preso, vai ser entregue lá aos guardas do cárcere, e você só vai sair de lá depois que você pagar o último centavo. E aí Jesus fala: assim vos fará vosso Pai Celestial, se você não perdoar o seu irmão. Ficou preocupado, irmão? Ficou preocupado? Tem alguém que você está precisando perdoar? Vai correndo. Perdoe correndo, irmão. Sabe por quê? Pastor, não dou conta de perdoar, não dou conta. Sabe por que você não dá conta de perdoar? É porque você não teve consciência ainda do tanto que você foi perdoado. Quando a gente tem dificuldade de perdoar, amados, é porque nós ainda não percebemos o quanto de perdão já foi derramado sobre nós. Quando nós somos incapazes de perdoar, é porque a gente se acha muito bom.
A gente se acha muito perfeito, a gente se acha muito justo, e aí nós queremos que aquele que foi injusto conosco pague, e nós não conseguimos perdoar. Mas quando nós percebemos o quanto Deus nos perdoou, quando nós percebemos o tamanho da dívida que nós tínhamos para com Ele, e Ele nos perdoou, irmão, nós somos capazes de perdoar. Tudo que você precisa fazer, se você está com dificuldade de perdoar, comece a orar. Comece a orar pela pessoa que você precisa perdoar, e peça a Deus para que Ele te mostre o tamanho do perdão que você recebeu. Peça a Deus misericórdia para que você possa contemplar a dívida imperdoável que Deus perdoou a você, a dívida impagável que Deus perdoou a você. Irmão, antes eu me relacionava com tudo na vida conforme a dívida. Conforme a dívida. Quem está devendo, irmão, quem está devendo mesmo, assim, está no pau da goiaba devendo, tem dificuldade. Se alguém chega pedindo alguma coisa, ele fala: o quê? Você é doido, rapaz? O irmão chega para ele: ô, cara, estou aí na pendura, me arranja aí uns 100 conto aí, só para eu comprar o gás lá de casa e tal. Eu falei: irmão, 100 conto, se ele der 100 conto para o seu gás, eu que vou ficar sem. Já estou devendo o cara da outra vez, está lá pendurado, o botijão. Deixei minha identidade lá no penhor, na loja de gás. Quem está devendo, irmão, enxerga a vida pela perspectiva da dívida, enxerga os relacionamentos pela perspectiva da dívida. Então ele está sempre cobrando de todo mundo, ele está sempre cobrando do pai, ele está sempre cobrando da mãe, ele está sempre cobrando do irmão, ele está sempre cobrando do filho, ele está sempre cobrando da mulher, ela está sempre cobrando do marido, é cobrando do pastor, é cobrando da igreja, é cobrando do professor, é cobrando da escola, é cobrando do governo. Tudo que ele sabe é cobrar. O mundo deve para ele, o mundo tem que satisfazer as carências, as necessidades. Por quê? Porque há um buraco, há uma dívida, há um temor. Relacionamentos baseados na dívida não vão para frente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, fala que havia uma cédula contra nós, uma dívida que nós tínhamos para com Deus, aquela da mira. Nós tínhamos essa dívida para com Deus impagável, mas em Cristo, na conversão, na regeneração, a Bíblia fala que na cruz, Jesus cravou o escrito de dívida que era contra nós. Aquela nota promissória que estava na mão de Deus, assim, ó, está aqui, está para vencer, eu vou cobrar do Sérgio. Jesus foi lá com seu sangue e pagou. Tetelestai, está tudo pago, papai. O Sérgio não deve mais nada. O Sérgio não deve mais nada. Não tem mais ira sobre ele. Não tem mais que executar justiça sobre ele, porque o Senhor já executou a justiça em mim, lá na cruz. O escrito de dívida que era contra mim foi rasgado, e agora, irmão, eu não devo. Agora eu não devo. Se você já deveu e conseguiu quitar a sua dívida, certamente você se sentiu aliviado quando você terminou de pagar aquele carnê das Casas Bahia. Quando você terminou de pagar aquele carnê, aquela Bíblia daquele carro que você tirou 0, né? E ó, a Bíblia, para quando você pagou a última prestação, foi aquele alívio, foi ou não foi? Agora imagina o alívio que sente o pecador quando é perdoado por Deus. E fala: você não me deve mais nada, você é meu filho, a minha casa é sua, agora você é meu herdeiro, tudo que eu tenho é seu, meu filho, o bezerro cevado é seu, você pode matar e fazer a festa o dia que você quiser, você é herdeiro comigo, você não me deve mais. Imagina a alegria daquele que é perdoado por Deus. Ele agora não enxerga a vida mais da perspectiva da dívida, mas ele enxerga a vida da perspectiva do perdão. Ele pode perdoar, ele pode doar, ele pode compartilhar, ele pode repartir, porque agora ele não deve mais nada. Há uma sensação de abundância, há uma sensação de graça, e eu posso compartilhar, porque eu não devo mais nada. Jesus encontrou com uma mulher, em João no capítulo 4, uma mulher sedenta, ela carregava um balde.
pegava um cântaro e ela veio para tirar água do poço. Jesus falou para aquela mulher assim: olha, mulher, que beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Muitas pessoas estão cobrando, estão querendo saciar sua sede, suas dívidas, suas carências em outras fontes que não seja Cristo. E quando você procura essas fontes, você sempre vai ter mais sede. Todo dia aquela mulher tinha que ir lá tirar água daquele poço. É o cara que precisa cheirar um pouquinho de cocaína para saciar a sede da sua alma. Aí ele cheira só um pouquinho. E aí quando o efeito passa, ele percebeu que a sede ainda está lá. Aí ele cheira mais um pouquinho. E aí quando o efeito passa, ele percebeu que a sede ainda está lá. Aí ele cheira mais. E ele vai cheirando mais. E ele vai cheirando mais. E a sede só vai aumentando. Até que ele morre de overdose, depois de roubar o pai, roubar a mãe, vender a casa, perder o casamento, perder a família, perder o emprego. É aquele que quer saciar a sede em relacionamentos, ele tem 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, 2, 3, 4, 5, 6 homens. Porque quer saciar um vazio, está cobrando dos outros. Mas Jesus falou para aquela mulher: mulher, quem beber dessa água aí volta a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede de novo. Porque a água que eu lhe der vai fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Quando você tira água de um poço, corre sempre o risco daquele poço secar. Você tira o balde de água. Mas uma fonte não existe isso. Você tira, ela enche de novo imediatamente. É uma fonte. Então você não tem medo de compartilhar. Você não tem medo de transbordar. Porque quanto mais transborda, mais tem. Quanto mais você dá, quanto mais você reparte, mais tem em você. Cristo é a água da vida. E Ele faz em nós uma fonte que jorra para a vida eterna, saciando a nossa sede. Aquela mulher que conversava com Jesus já estava no sexto marido, e esse sexto não era dela, porque ela estava buscando saciar a sede dela em relacionamentos. Para com isso. Não, pastor, eu só tenho um relacionamento. Sim, mas talvez você já teve 5 igrejas, 25 pastor. Você está procurando saciar a sua sede no lugar errado, filho. Você vai congregar em todas as igrejas do Brasil e não vai resolver. Sua sede é de Jesus, não é de igreja. Só Jesus pode saciar a sede da nossa alma. E aquela mulher, depois daquela conversa com Jesus, quando ela começou a sentir aquela fonte jorrar dentro dela, sabe o que ela fez, pastor Genival? A Bíblia diz que ela largou o balde dela lá. A Bíblia fala assim: deixando o seu cântaro, aquela mulher correu para a cidade e falou àqueles homens: ó, gente, eu achei um homem, que ele me falou tudo que eu tenho vivido, será que esse não é o Cristo? E aquela mulher levou aquela cidade inteira para conhecer a Jesus. Ela deixou o balde para trás, porque ela não precisava mais da cacimba, ela já tinha uma fonte dentro dela. Nessa nova caminhada, o que vai guiar os seus passos é a gratidão pela dívida que você foi perdoado. Pelo tamanho do perdão que você recebeu, você trilha essa caminhada com o seu coração livre. Você não tem medo, você não tem preocupação, porque você não está mais devendo, e aqueles que devem a você, você perdoa-os facilmente, não é isso que diz o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você pode perdoar aos seus devedores, porque o seu coração está cheio de gratidão, porque a sua dívida foi perdoada. Pare de viver a vida cobrando dos outros. Seja uma fonte.
A sua sede pode ser transformada em fonte em Jesus Cristo de Nazaré. Há uma fonte dentro de você? Ou há uma sede dentro de você? É fácil de saber. Olhe para os seus relacionamentos. Olhe para o seu relacionamento com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa. Você cobra demais? Olhe para o seu relacionamento com seus filhos. Você cobra demais? Você dá mais ou cobra mais? Olhe para o seu relacionamento com sua igreja. Você cobra demais ou você compartilha demais? Você se sente sede ou você se sente fonte? Jesus é a fonte. Jesus enche o seu coração e transforma você numa fonte para matar a sede de muitos. Essa é a sua caminhada. Uma caminhada de filho, uma caminhada de fonte, uma caminhada de quem é cuidado, abençoado. Essa é a nova vida que Deus tem para você. Persevere nesse caminhar. Eu quero orar com você. Quero convidar você a olhar para dentro do seu coração. E talvez você olhe para você e perceba que ainda há necessidade de conversão. Talvez você ainda esteja trilhando um caminho para longe de Deus. E a cada dia que passa da sua vida, a cada passo você se sente mais distante dele. Hoje é o dia que o Senhor Jesus te chama para a conversão, para que você se volte para Ele, para um novo destino, para uma nova vida. Você pode hoje ouvir a voz de Deus que te chama, porque na cruz do Calvário Ele já pagou o preço para que você se reconcilie com Ele. Deus não é seu inimigo. Ele te ama. Ele ama você. E Ele quer mudar a sua história. Ele quer transformar você da água para o vinho. Ele quer transformar você em uma fonte. Uma fonte para a sua casa, para a sua família. Uma fonte para a sua esposa, para seu marido. Uma fonte para seus filhos. Uma fonte para seus pais, uma fonte no seu local de trabalho, uma fonte na sua igreja, uma fonte na sua vizinhança, na sua comunidade. Deus pode fazer isso e Ele quer fazer isso em você. Se você se voltar para Ele nessa noite, olhe para o seu coração. Tem alguém que você precisa perdoar? Você está segurando aí figuradamente o pescoço de alguém que precisa pagar pelo que fez? Entrega isso para Deus. Entrega isso para Deus. A vingança pertence ao Senhor. Perdoe. Deixe ir esse teu irmão como o Senhor Deus te deixou ir, para que você enxergue a vida de uma perspectiva muito mais abundante, para que você seja a fonte. Deus quer operar isso na sua vida. Diga para Deus: Senhor, eu quero perdoar. Ainda não encontrei força, mas eu quero perdoar fulano, eu quero perdoar fulana. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a enxergar o tamanho do meu perdão, para que eu possa, Senhor, também perdoar aqueles que me feriram. Comece a orar e a declarar as suas decisões nessa noite. Senhor, eu me volto para Ti. Senhor, eu quero Te seguir e trilhar os Seus caminhos, Senhor. Eu quero ser transformado na Tua presença. Eu quero, Senhor, cada dia estar mais perto da luz. Eu quero confiar no Teu amor, Senhor. Eu não quero andar com medo de fracassar, com medo de errar, mas eu quero, Senhor, confiar no Teu amor leal, que o Senhor não nos abandona, não nos deixa. Paizinho, nessa hora eu quero orar, Senhor, por cada um, por cada família, cada pessoa que ouviu essa mensagem. Ah, Espírito de Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, molda, Senhor, as nossas vidas, papai. Ah, Senhor, conduza-nos no Teu caminho, conduza-nos, Pai, nessa trilha gloriosa, que nos leva à salvação, que nos leva à redenção, que nos leva à Tua presença. Eu Te apresento cada coração carente, Senhor, nessa noite, cada coração carente de paz, cada coração carente de perdão, cada coração carente de amor, Pai, cada coração carente de um abraço,
cada pessoa, Senhor, que está carente nessa noite de segurança. Ah, Deus, em nome de Jesus, por causa da Tua presença e do Teu infinito amor, vem trazendo consolo, Pai, vem trazendo satisfação, plenitude, ó Deus, às nossas vidas, ó Deus, porque caminhamos com o Senhor, e quem caminha com o Senhor, caminha do lado do bom pastor, e quem caminha com o bom pastor tem provisão no tempo certo, tem segurança, tem amparo. Ah, Deus, em nome de Jesus, enche o coração dos Teus filhos de segurança, e leva-nos, ó Deus, até o final desse caminho. Dá-nos sabedoria para edificarmos a nossa casa sobre a rocha, Senhor. A cada dia, Pai, edificar a nossa casa sobre a rocha diante do Senhor, e que nas nossas vidas, e que na nossa família, e que na Tua igreja, Pai, o Teu nome em tudo seja glorificado. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Diga amém. Amém. Diga que você é fonte. Eu sou fonte. Eu sou fonte. Obrigado, Senhor. Obrigado. Louvemos.